Pelos últimos 60 dias, eu estive com um carro de assinatura. Exatamente, um carro que eu pago todos os meses, um valor fixo para dirigir. Igual um carro de aluguel, só que você fica com ele no longo prazo. Os contratos começam em 12 meses. E nesse vídeo eu vou te contar toda a minha experiência, desde os pontos bons e os negativos, como funciona, quanto custou e por que eu tô indo devolver ele agora e por que eu cancelei o meu contrato. E no fim do vídeo você vai saber se realmente vale a pena ter um carro de assinatura ou não. O que você recebe é basicamente isso daqui. Um carro 0 km, como você pode ver aí, o HB20 2026 TGDI. Não sei se é o mais top dos HB20, não sei nada sobre esse carro. Aqui está ele, tá um pouquinho sujo, mas tá aí. Como você pode ver, um hatch de bom tamanho. Não é minúsculo, mas não é gigante. Interior, multimídia, ar-condicionado, etc e tal. Vamos lá ao que você recebe ao assinar um carro, certo? Além, é claro, do carro, você vai ter o IPVA do carro pago, já incluso na sua assinatura. O seguro do carro é um seguro muito bom, quer dizer, é normal, mas é um pouquinho melhor que os normais, e tá incluso no valor da assinatura. Todas as manutenções da fábrica e mais alguma outra, e troca de pneus. Então, basicamente, você não paga literalmente nada além da assinatura e do combustível. Esses são os seus únicos gastos com o carro, todos os meses na duração do seu contrato. O carro que eu escolhi são 1.000 km por mês, 12 meses de contrato. Eu escolhi o hatch intermediário automático, se eu não me engano, é a classe B, se eu não me engano. No caso, o carro que eu peguei era um Polo Sense 2026. Esse aqui é o HB20 equivalente a ele, porque esse aqui é o carro provisório. E aqui entra outra coisa que você precisa saber. O carro provisório é um carro que você vai usar enquanto o seu carro definitivo não fica pronto, que é um carro equivalente, você vai pagar o mesmo valor da assinatura. O seu carro definitivo normalmente leva 70 dias para ficar pronto, ou seja, você vai ter aí 2 meses de assinatura adicional, se você escolher ter o provisório. Por exemplo, tive um contrato de 12 meses, de janeiro até dezembro do ano que vem. Mas eu tenho esses 70 dias de carro provisório. Então, na real, eu tô pagando 14 meses de carro. Mas é claro, eu tô usando 14 meses de carro. O carro provisório tem algumas coisas diferentes, o seguro é diferente, o IPVA obviamente está incluso, mas os quilômetros excedentes são mais caros. É mais caro para colocar outro condutor também. Já no carro definitivo você pode botar condutores adicionais sem custo, eu acho que até 3, se eu não me engano. Depende, é óbvio, da assinatura que você fizer também na concessionária. Agora, a pergunta é, valeu a pena os últimos 2 meses que eu estive com esse carro? Eu diria que valeu. Eu manteria a minha assinatura, caso não fossem os quilômetros que eu vou precisar de mais todos os meses, então eu vou cancelar e vou pegar outro depois. Por enquanto não vou precisar, porque a gente tá fechando o escritório aqui e tal. Mas caso eu ainda tivesse o escritório físico aqui para fazer isso, eu manteria a minha assinatura, apenas trocaria por uma maior. Você tem que tomar cuidado porque você não pode trocar os quilômetros no meio do contrato. Você fica com um até o fim do contrato. Então, faça um cálculo, coloque a mais do que você precisa e eu acho que você não vai ter problema nenhum com o carro de assinatura. Uma coisa que eu quero te ajudar a escolher o mais barato, porque quando eu tava pesquisando, eu fui quase no primeiro que eu achei mais barato. Eu pesquisei em 4 ou 5 sites, esse aqui era o mais barato, melhor mais barato, né? Por exemplo, o mesmo Polo na Localiza era o dobro do preço quase, na Movida era uns R$500 a mais por mês, esse aqui era o mais barato na Unidas. A aprovação foi muito fácil, só tive que comprovar minha renda com o extrato do banco sobre o que você precisa para assinar em si. Não adianta só ter o valor aí no dinheiro e ir lá e pagar, né? Você precisa comprovar a sua renda. No caso, eu não pago imposto de renda, eu sou MEI, eu tenho o DAS pago todos os meses e eu não tenho nenhuma comprovação de renda oficial. Tudo que eu tenho é o meu extrato do banco. E eles aceitaram isso como comprovante de renda. Então, se você é mais autônomo igual eu, não tá 100% ali dentro dos conformes do imposto de renda, você provavelmente consegue ser aprovado se tem uma renda substancial. No caso, a minha renda excedia muito mais do mínimo necessário para alugar o veículo, então acho que foi por isso que foi bem fácil de ser aprovado. O pagamento da assinatura todos os meses é feito no cartão de crédito, então você vai precisar do limite, todos os meses vai ter que gastar esse valor. Considera que você vai até perder esse limite, né? Porque durante o contrato inteiro você vai ter que ir pagando esse valor. Algumas montadoras aceitam o pagamento por boleto, a Unidas não aceitava pelo que eu vi na época. E eu quero que você tome cuidado porque algumas que vão fazer o carro de assinatura para você vão acabar não valendo muito a pena e vão cobrar muito mais do que deveriam. Cara, tinha
Polo, equivalente ao meu, por 3.500, 4.000 reais, não faz nenhum sentido. Algumas ofertas para CNPJ também podem parecer boas demais para ser verdade, tem que olhar com muito cuidado exatamente o que você tá recebendo do carro. Algumas não botam seguro, algumas não botam uma coisa ou outra. A Unidas era a mais completa que eu achei pelo valor baixo, certo? Eu assinaria de novo na Unidas provavelmente. O que me desagradou um pouco foi a falta de opções, mas eu entendo que é mais por causa das montadoras e não por causa da empresa em si. Para receber o carro provisório eu recebi em 5 dias úteis. Se eu não me engano, eu assinei na quinta e na outra terça eu já estava com esse carro aqui na minha mão. E então o meu carro chegaria 2 meses depois, em janeiro de 2026, o definitivo. No geral, eu diria que vale a pena se você é alguém que precisa de um carro imediatamente, não quer esperar para juntar uma grana para uma entrada para um financiamento, ou não consegue ser aprovado para um financiamento. Por exemplo, meu nome estava sujo, eu não fui aprovado. Se você não consegue fazer um financiamento 100% também, se você não quer comprar um carro mais velho, você quer um carro zero, e o valor da parcela ficaria muito alto, provavelmente é uma boa escolha também, junto com, é claro, o seguro. Por isso, se você for financiar um carro 0 km, hoje em dia, com uma entrada baixa, né? Vai pagar o seguro, vai pagar a manutenção, vai pagar não sei o que, vai dar muito mais caro que a assinatura. O único porém é que no fim o carro vai ser seu, mas ele vai desvalorizar, então você perde dinheiro, sabe? Realmente, eu não vejo nenhum mundo onde comprar um carro 0 km de qualquer maneira que seja vale mais a pena do que assinar. Agora, o único modo em que vale mais a pena do que assinar um carro, na minha perspectiva hoje em dia, 2026, é se você comprar um carro velho à vista. Aí vale muito a pena. Ou você compra um carro velho à vista, ou você financia ele 100% ou com uma entrada baixíssima e investe esse dinheiro para render todos os meses. Aí valeria muito mais a pena. Por exemplo, eu tenho 40 mil reais na minha mão agora. Eu compro um carro de 40 mil, dou entrada de 10. Vou pagar umas parcelas de 1.000 e pouco por mês, ou até menos, depende do seu nível. Do nível do seu score, histórico de crédito, etc. Invisto os outros 30 mil que eu tenho para render, vai 1% por mês, ou quanto mais melhor, é claro, e você vai estar no lucro no fim desse pagamento. Depende dos juros, né? Mas na teoria você vai estar porque o seu dinheiro vai desvalorizar, você vai estar rendendo, então você bate a inflação. Coisa de nerd, eu não entendo muito, mas eu sei que vale a pena. Ou se você comprar um carro à vista, de 40 mil reais, aí vale a pena também, porque você só tem que se preocupar com a gasolina, o seguro e a manutenção uma ou outra. Você tira o custo da parcela mensal, isso vale a pena. Mas em qualquer outra chance, carro mais novo, carro 0 km, financiar carro 0 km, não vale a pena. Isso aqui vale mais a pena, e eu digo com certeza absoluta. Também, se você acabar contratando um plano de mais anos, tipo 2, 3 anos, você recebe o carro zero do ano, todo ano. Então, por exemplo, no ano de 2026, eu receberia o Polo 2027, no fim do ano. Ele sempre vai atualizando. É claro, depende do contrato, pelo menos no meu era assim. Então você sempre vai ter o carro 0 km do ano. No geral, eu diria que valeu a pena, foi muito útil, foi muito imediato, o que é bom. Tem que tomar cuidado com os KMs excedentes, etc. Fazer uma boa pesquisa antes de assinar, tentar negociar o preço é muito bom também, mas no geral eu diria vale a pena e você deveria assinar um carro, provavelmente. Então, eu pesquisei e o valor da Unidas parecia o melhor, era o mais barato pelo menos. O carro que eu peguei era um dos mais baratos. Quais eram os meus requisitos? Tinha que ser um carro automático, porque ninguém tem paciência de dirigir manual hoje em dia, né, gente? Só no fim de semana. Tinha que ser um carro com, obviamente, uma multimídia ar-condicionado, então não pode ser o mais barato de todos. E de preferência um carro hatch, porque o sedã é legal e tal, o espaço. O SUV é tipo um hatch gordinho, né? Mas não muda quase nada. E o valor é o triplo, então o hatch fazia mais sentido. Eu não preciso de um sedã do tamanho dele. Eu tô acostumado a dirigir hatch, é mais fácil de estacionar no centro, etc. Então parecia uma boa opção. Com esses filtros eu escolhi o Polo Sense, se eu não me engano. Eles mudaram a terminologia, antes era Comfortline, agora se eu não me engano é Sense. Enfim, é o segundo melhor Polo que tinha ali, que era um dos mais baratos. E eu peguei a franquia de 1.000 km por mês no contrato de 12 meses. Então eu ficaria com o carro por 12 meses, eu teria um limite de 1.000 km por mês para rodar com esse carro. E agora você pode perguntar, mas isso não é pouco? Bom, de acordo com os cálculos que eu havia feito de ir pro escritório, voltar, dar carona, ir pro mercado, sair ocasionalmente, era suficiente. E aqui que entra uma dica para você se você quer alugar um carro de assinatura. Por favor, calcula o valor que você vai gastar por mês precisamente, com quilometragens exatas, e coloca uma margem de 40% em cima do que você calculou. Então, por exemplo, você calculou que vai gastar 900 km por mês, coloca uma margem de 40% em cima. Então você vai gastar uns 1.300, 1.400 km por mês, tá certo? Porque sempre passa, não tem como, sempre passa. E foi o que aconteceu comigo. Eu calculei que usaria 936 km por mês, que fica exatamente na margem de 1.000, mas na prática eu usei 1.500 km no primeiro mês, 1.500 no segundo, então acabou passando bastante. E aqui
que entra um ponto importante sobre os quilômetros excedentes. Você paga um valor ali, depende da concessionária, né? Depende também do carro, se eu não me engano, e depende do seu plano. Mas no meu plano de 12 meses 1000 km, seriam 50 centavos a cada quilômetro excedido. Ou seja, se meu plano é 1000 km e eu passei 500 km, ou seja, andei 1500 km esse mês, eu pago um valor de R$250 pelos quilômetros excedentes. Exatamente. Só que isso muda com o carro provisório. E aqui deixa eu explicar um negócio que é um pouquinho diferente do que as pessoas imaginam. Você não recebe o carro que você assinou imediatamente. O carro que você assina é sempre 0 km. Ele sai direto da montadora. Ou seja, eu receberia um Polo 2026 do ano que vem, completo, 0 km, nunca foi rodado. Porque esse é o plano que eu assinei. Só que por que então eu não estou no maldito Polo, e sim no HB20? Porque existe o carro provisório. Para a montadora terminar de arrumar o seu carro, enviar para você até a sua cidade e tal, para você pegar ele, demoram 70 dias. Exatamente, 2 meses e 10 dias. 70 dias. E até você receber esse carro, você fica com o que eles chamam de carro provisório, que é um carro na mesma categoria do que você alugou, que eles têm categoria, certo? Isso daqui é um, se eu não me engano, hatch nível A, ou hatch nível B, algo assim. Hatch automático nível B, alguma coisa assim. E o HB20 TGDI 2026 se encaixava com isso, que é um dos modelos mais altos do HB20, que se iguala ao Polo Sense que eu tinha escolhido. Então, por esses 70 dias eu fico com esse carro. Mas você deve estar se perguntando então, você paga pelo carro provisório ou você só paga quando chega o carro que eles chamam de permanente? Você paga pelo carro provisório. Ou seja, eu estou pagando o mesmo valor todos os meses que eu pagaria do carro definitivo, que era o Polo, mas eu estou dirigindo um HB20, que é uma categoria igual. E estou pagando o mesmo valor. Só que aqui entra um ponto um pouquinho diferente. Cada quilômetro excedido no carro provisório não é 50 centavos, é R$1,50. Ou seja, se você passou 500 km, você não vai pagar R$250, você vai pagar R$750, que são 3 vezes mais. E depois que eu descobri isso, eu fiquei, puta que pariu, por que ninguém me falou disso antes? Eu teria calculado melhor, teria feito alguma coisa. Eles nem perguntam muito sobre o seu plano de km, eles só falam, você quer qual? E você escolhe. O que eu acho que é uma grande falha do onboarding deles, porque seria muito fácil de convencer uma pessoa a pegar um plano maior se elas falassem direito da porra do plano. Então cá estou eu, passando os KMs todos os meses por um valor excedente do que estava no meu planejamento inicial de 50 centavos por km, com um cálculo que eu fiz na inocência, sem uma margem adicional, pagando um valor a mais, certo? E esse é o motivo pelo qual eu estou devolvendo meu carro hoje. É o segundo motivo, na verdade. Porque não vale a pena eu estar com o carro provisório, passar os quilômetros excedentes e pagar esse valor. Mas você deve estar se perguntando, então, eu não posso simplesmente mudar a minha quilometragem mensal, fazer um upgrade no meu plano? Não pode. Você não pode trocar nada do seu contrato. Nada. Então, eu fico com 1000 km por 12 meses sem poder fazer nada sobre isso. Falei com o suporte, falei com o time deles, é impossível de mudar isso. A única coisa que eu poderia fazer é cancelar o meu contrato e então contratar outro contrato, que daí eu escolho a quilometragem maior. Mas é tanta burocracia, é tanto trabalho que eu prefiro simplesmente não ter carro.